Olá, eu sou Antônio Gonçalves, professor de Medicina da Universidade Federal do Maranhão. Estou na presidência do ANDE Sindicato Nacional. Nesta aula, nós vamos tratar um pouco da repercussão da dívida dos Estados na garantia dos direitos humanos. É muito importante termos a compreensão de que o sistema da dívida ele necessita de mecanismos cada vez mais complexos para a sua existência, né? E a gente tem visto ao longo desse curso diversos mecanismos que o capital utiliza, né, para sobreviver. E esses ajustes fiscais que, vez por outra, são implementados por sucessivos governos, têm esse objetivo de dar sobrevida ao capital. Em 2010, teve a CPI da dívida pública e teve um relatório alternativo assinado por 8 parlamentares. Eu queria que vocês lessem um parecer técnico de uma jurista, da Flávia Piovesan, que tem elementos bastante consistentes para esta aula. O Brasil ele é um país muito injusto, tem uma das piores distribuições de renda do mundo, e a gente pode observar na imprensa, sempre noticia como sendo o Brasil o país que tem a maior concentração de renda do mundo, né, que 1% da população retém boa parte da riqueza produzida pelo país. 6 brasileiros, vejam só, concentram a mesma riqueza que metade da população mais pobre do Brasil. Isso não é pouca coisa. O Brasil é um país que tem abundância de riquezas naturais que não tem em diversos países do mundo. Nós temos água potável, o nióbio, petróleo, não é? Fauna, flora, uma riqueza impressionante. Como que, tendo toda esta riqueza, nós hoje vivemos um cenário de escassez, onde a nossa população, boa parte, não tem acesso aos seus direitos básicos, né? Os direitos humanos, o direito à vida, né? A ter uma alimentação, a ter saúde, educação, segurança. É uma contradição inexplicável, aparentemente, mas quando nós nos debruçamos sobre o sistema da dívida, a gente consegue compreender o impacto deste sistema na garantia dos direitos humanos. Então, há uma separação, né, dessa realidade de abundância natural e esse cenário de escassez. Então, o nosso modelo econômico é extremamente concentrador de renda e de riqueza. E essa concentração, ela se dá a partir de alguns eixos, onde os principais eu poderia citar como o sistema da dívida, a política monetária, que nós entendemos como sendo uma política monetária suicida, e o modelo tributário, que é um modelo tributário regressivo. Vejamos o sistema da dívida. O ajuste fiscal que se faz, sempre se cortam direitos, não é, políticas sociais para garantir o pagamento da dívida. Se faz a transferência de estatais para a iniciativa privada. Se faz contrarreformas como a da educação, onde se busca garantir uma educação instrumental, uma educação mínima para os trabalhadores, não é? Quando observamos a política monetária, que nós entendemos como suicida, é muito fácil perceber, basta ver os juros escorchantes que são cobrados no cartão de crédito, que chegam a 500% ao ano, né? E o modelo tributário, que no Brasil paga mais imposto quem ganha menos. E o trabalhador já vem com esse imposto descontado, inclusive, no seu contra-cheque. A educação, e eu sou da direção de um sindicato de professores de instituições de nível superior, a educação ela é estratégica para o projeto do capital, para a manutenção de sistemas como o da dívida. Porque a educação ela é que vai capacitar os trabalhadores ou para o mundo do trabalho ou para a sua emancipação. Se pudéssemos simplificar essa dicotomia.
Então, nós sempre buscamos a construção de uma educação que seja emancipatória, que permita a transmissão de conhecimento, mas também a produção de novos conhecimentos. E as universidades, então, têm um papel muito importante nesta tarefa. Mas o que nós temos observado é que o capital ele tem feito sucessivas mudanças na educação, como podemos citar a contrarreforma do ensino médio, visando retirar dos conteúdos disciplinas que possam criar uma criticidade, disciplinas que possam fazer com que as pessoas compreendam a concentração de renda, os mecanismos do modo de produção do capitalismo. Então, se garante apenas português, matemática, algumas disciplinas que vão formar para o mundo do trabalho, como ensino técnico, se afunila o acesso às universidades e, quando o faz, se injeta mais recursos em instituições privadas do que nas instituições públicas. Isso é facilmente perceptível, verificando a proporção de instituições privadas que nós temos no Brasil em comparação com as públicas. No Brasil, 79% das instituições de ensino superior são privadas, visam lucro, enquanto apenas 21% são de instituições públicas. Isso é uma desconstrução do que nós conseguimos garantir na Constituição Federal de 88, que é a educação como direito e não como uma mercadoria. Mas para manter o sistema da dívida, inclusive a educação, a saúde, elas têm que se tornar uma mercadoria para gerar lucro e, consequentemente, a concentração de renda. O Marco Legal da Ciência e Tecnologia de 2016 é mais um elemento no campo da educação e da ciência e tecnologia que demonstra o interesse do capital pela produção do conhecimento, ter um controle sobre essa produção, quando estimula as parcerias público-privadas dentro das instituições públicas de ensino superior, para que elas passem a vender serviços e terem a sua autonomia financeira, não mais como garantindo o direito, mas transformando a educação em serviço. Alguns programas, como o FIES, que é o financiamento de bolsas na iniciativa privada, o ProUni, que dá isenção fiscal, também são formas do capital se locupletar do fundo público. Então, é transferência de recursos do fundo público para a iniciativa privada, o mesmo que faz o sistema da dívida. E parece que isso é inesgotável, não há um limite para a fome do capital, não há um limite para essa voracidade do capital. Até onde vai isso, essa transferência dos recursos públicos para a iniciativa privada? Meus caros e minhas caras, não há limite para o capital. E a Emenda Constitucional 95 é uma demonstração clara de que o Estado brasileiro está a serviço do sistema da dívida. Porque a Emenda Constitucional 95 ela impôs um teto ao orçamento público, mas um teto que leva a cortes de políticas sociais, que vão garantir os direitos humanos. Enquanto que as despesas financeiras da dívida pública não têm teto. Está lá a garantia. Então, a Emenda Constitucional 95, que impôs o teto no orçamento público, ela privilegia o setor financeiro. Como consequência, vários artigos da Constituição eles não vão poder ser implementados pelos governos por conta da Emenda Constitucional 95. Veja um exemplo. Para se aumentar o orçamento na educação, vai ter que cortar em algum lugar. E vai ser da saúde, vai ser da segurança, do transporte. Mas a dívida não. Ela tem o seu espaço garantido, dentro do orçamento, sem nenhum teto. Isso é muito grave e eu gostaria de estimular a que vocês se apropriassem desses dados referentes à Emenda Constitucional, porque ali vamos ter a compreensão clara de que modo que o sistema da dívida
ele afeta a garantia das políticas e dos direitos sociais e humanos no Brasil. Essas considerações elas são para facilitar a compreensão desse impacto na garantia de políticas públicas e de direitos humanos, e que no material impresso vocês poderão aprofundar este conhecimento. Eu quero agradecer e estimular todos e todas que possam dar prosseguimento ao aprofundamento do conhecimento transmitido por esse curso. Muito obrigado.